Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar o clima. O clima, ele é diferente do tempo. O clima, para se mudar mais ou menos o clima, são necessários mais ou menos quase que 30 anos. Já o tempo, vamos fazer um exercício mental aqui. Por exemplo, quando a gente sai e olha assim, tá aquele dia ensolarado, a gente vai e fala, nossa, hoje o tempo está bom. Quando chega ali mais ou menos à tarde, começa a esfriar e até dá alguma chuva. Então, o tempo, a variável dele é muito grande, diferentemente do clima. Mas, para isso, para entender de fato o que é o clima e os fatores, a gente precisa estudar um pouco mais, para não ficar somente no achismo. Então, vamos lá. Quando falamos que o dia está frio ou quente, que vai chover ou que está muito seco, estamos nos referindo a uma combinação de temperatura e umidade momentânea. O tempo atmosférico que acontece em um determinado momento. Então, essa questão de tempo, ela é momentânea. Voltando aqui no slide, observe para vocês verem aí, esse desenho aí, ó, das nuvenzinhas, né? O sol, né? O sol ali teve uma variação, foi coberto encoberto pelas nuvens, né? Dia nublado, dia chuvoso. Então, para determinar o clima, de olho na tela, é necessário pelo menos uns 30 anos de observação e anotação diária dos vários tipos de tempo que ocorrem em um determinado local. Um dos principais fatores que provocam as mudanças de tempo atmosférico são as massas de ar. As massas de ar, vou dar um exemplo aqui para vocês, quando vocês estão assistindo lá a TV e o pai de vocês estão assistindo o jornal, vem a moça do tempo falando do deslocamento das massas de ar. E que, de repente, vai falar, ó, amanhã vai ter chuva na região nordeste, vai ter chuva na região sudeste, por causa da massa de ar X. Esse é um fator direto no tempo. Então, nós vamos ter aí as massas de ar. Né? No Brasil, nós vamos ter a massa de ar equatorial, a massa de ar atlântica, a massa de ar equatorial, a massa de ar continental, a massa de ar tropical, a massa de ar atlântica, a tropical continental, a polar atlântica. Nesse momento agora que nós estamos aqui no inverno, é comum o tempo seco, mas pode haver chuva pela uma mudança de tempo, né, abrupta do tempo, ocasionada, de olho na tela novamente, por essa massa de ar aí, ó, que a gente chama de polar atlântica. Continuando, elementos climáticos. Temperatura, latitude. A temperatura diminui da linha do Equador para os polos, por causa da quantidade de radiação do Sol recebida. Precipitação. Varia principalmente em função da latitude. Nas áreas próximas ao Equador, é maior que em outras. Maritimidade e continentalidade. Chove mais nas áreas próximas ao mar, porque as águas dos oceanos produzem mais evaporação que as águas continentais. Então, esses elementos climáticos, eles vão ditar a variação de tempo. Pressão atmosférica. A pressão atmosférica ocorre porque a Terra recebe quantidades iguais de radiação solar. Aí vamos ter a alta pressão e a baixa pressão. Mas vamos simplificar então como que funciona essa pressão atmosférica. É porque o ar, quando ele está frio, ele é mais pesado. E quando o ar ele tem e quando ele está mais pesado, então ele tem uma pressão maior. E o ar, quando ele está quente, ele é mais leve. Lembrando que, se a gente lembrar lá, quando a gente estava lá na quarta série, e a professora de ciência de vocês falava que o vento é o ar em movimento, em que é quase que o mesmo princípio, que o ar quente subiu e resfriou. E resfriando, então, ele desce abruptamente. Continuando aqui, nós vamos ter aí na temperatura global, nós vamos ter clima quente. No clima quente, nós vamos ter, nessa categoria, o equatorial, o tropical úmido, o tropical seco e o desértico, nas cores mais quentes. Climas frios. Nós vamos ter o clima polar, o subártico, o desértico e o continental. Climas temperados.
o continental, o marítimo, o subtropical úmido e o mediterrâneo. E também temos o clima de altitude. Um exemplo é o clima de Lavras, como já dito nas aulas anteriores. Nós aqui na nossa região tem um cientista lá chamado Köppen que faz uma classificação. E dentro dessa classificação, Lavras está na classificação CWA, que significa tropical de altitude, pois estamos a quase 1.000 metros acima do nível do mar. Continuando aqui, os climas do Brasil são equatorial, tropical, subtropical, semiárido, tropical de altitude e tropical atlântico. Aí ao norte nós vamos ter o equatorial, mas ao centro do Brasil o tropical, mas aí ao nordeste o semiárido, no sul o subtropical, e aqui no sudeste nós vamos ter uma variação ou também áreas de transição entre clima tropical litorâneo e o clima tropical de altitude. Termino aqui a nossa aula indicando para vocês o seguinte filme. Esse filme chamado O Dia Depois de Amanhã. O que diz? A Terra ela sofre alterações climáticas que modificam drasticamente a vida da humanidade. Com o norte se resfriando cada vez mais e passando por uma nova era glacial, milhões de sobreviventes rumam para o sul. Então acontece também é interessante esse filme porque acontece uma migração reversa. E até a próxima, pessoal.